Olá, mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 93 do Olá Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E por aí? Como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. E a gente tem feedbacks do pessoal para responder. A gente ficou devendo aqui alguns e a galera continuou mandando. Então vamos começar por o Ezequiel França, que falou que fez exatamente como você e inclusive muito inspirado por você. E aí ele falou o seguinte: depois de escutar o podcast, voltei a visitar o cemitério de projetos. Tinha um que comecei em 2023 e acabei deixando parado. Resumo da ópera: lancei o app na App Store e por motivos de guerra, ele chegou ao topo da App Store Portugal, claro, na categoria dele, que é simples, chama Portugás. Que nome perfeito. Parabéns, Ezequiel, adorei o nome. E aí ele disse que basicamente ele usa dados públicos para mostrar os preços dos combustíveis. E ele falou também aqui que tem 100% de concordância com tudo que a gente discutiu sobre IA. Que bom, mas não precisa, tá? Se discordar, tá tudo certo. Valeu, Ezequiel. E aí, Bom, o que você achou do Portugás? Legal. Me lembrou, tem um restaurante famoso aqui chamado Portugália. Ah, não. Lembrei. Não, mas é massa. De fato, o preço dos combustíveis aqui deu umas... Não sei como... Deve ter acontecido no Brasil também, mas deu umas loucura muito louca por motivos de guerra. Olha, como eu não dirijo, claro que não... O preço do combustível não afeta só quem dirige ou só quem tem carro. Eu sei disso, tá? Eu não sou tão burro assim. Mas... não vai mudar nada na minha vida eu ficar acompanhando o preço do combustível. Porque, tipo, tá, eu vou pedir um Uber, vai estar mais caro. Ou eu vou comprar um negócio que vai ter frete e o frete vai ser mais caro. Ok, mas assim, eu acompanhar dia a dia se o litro do combustível tá X ou Y, tanto faz, só vai me estressar, né? Então eu já tem tanta não coisa acompanho estressante, mais. Né? Obviamente, se você precisa comprar combustível, isso é importante. Sim. Muito bem. Tem também aqui o feedback do Rubens Padovese, e ele perguntou se a gente já foi em algum museu com história recente. Ele aí mandou um link do Mac Magazine, que inspirou essa mensagem dele, que fala ali sobre... história recente, né, de tecnologia e coisas que talvez não devessem ter deixado de existir, né, que deixaram de existir, mas não deveriam ter deixado de existir. E aí, Boom, você se sentiu nostálgico e já foi em algum museu de história recente? Já. Não, vendo aquele post ali, né, é só olhar para trás aqui que eu tenho, né, uns Power Mac, tenho o primeiro iPad, tenho o primeiro iPhone, tá tudo num displayzinho no meu mini museu aqui. Mas sobre... Então você não só foi num museu de história recente, como você tem um museu de história recente. Eu tenho um. Mas eu fui num... Isso foi anos e anos atrás, mas provavelmente eu vou errar o nome do local. Eu acho que foi em Palo Alto, mas eu não tenho certeza. Mas tem um museu da história da computação. O Computer History Museum, maravilhoso. Eu indico, assim, 100%. Eu fui pela primeira vez com o pessoal do Mac Magazine em 2018, que faz parte do tour. E eu fui de novo recentemente quando eu estive lá de férias. E aí a gente ficou quase uma tarde inteira lá. Legal. Tem muita coisa. Tava tendo demonstração lá dos PCs de cartões perfurados. Aí o cara fazia as paradas no cartão perfurado. Muito legal, recomendo. É em Palo Alto mesmo? Boa pergunta, eu já respondo, mas continua o seu relato. Mas eu lembro de nesse museu ali, eu fiquei maravilhado. Acho que foi a primeira vez na minha vida que eu vi o primeiro Macintosh, vários dos computadores desses que a gente, né, aprende em colégio, faculdade. Foi muito, muito legal, gostei muito. Só não falo foi a primeira vez vendo aqueles mainframes gigantes, porque eu lembro que na Federal tinha um Solaris, lá não lembro o que era, um Spark, enfim, mas tinha umas coisas loucas lá que eu vi na UFSC também, mas esse museu foi muito legal, muito bacana. O que deve ser louco agora é ver coisas que a gente pegou, né, tipo, sei lá, o primeiro iPhone, essas coisas assim, nesse museu. E tem lá. Na exposição principal tem. Faz a gente se sentir muito velho, né? Eu lembro, eu tava num museu eu me relacionei muito com meu pai, porque, né, meu pai é aviador, e a gente foi no museu da aeronáutica. Agora eu não lembro, acho que era um lugar no Rio de Janeiro, talvez cidades.
Enfim, Petrópolis, não vem ao não caso. sei. Enfim, e tinha um avião lá no museu. E de repente eu vejo meu pai parado lá, olhando o avião, ele, caramba, seu avião que eu aprendi a voar. Daí eu olhei ali pra ele, é o mesmo tipo dele? Não, esse é o avião, porque, né, tem a marcação, tem o nome, tudo que ele lembrava dos nomes. Então, tipo, Nossa, literalmente o avião que ele tirou o brevet dele lá, que legal. tava no museu. Agora com o iPhone eu tô me sentindo igual. Só pra trazer aqui, eu dei uma procurada rápida e aparentemente o museu fica na cidade do Rio de Janeiro em si, mais especificamente na região de Realengo, é o que diz aqui. E também, para atualizar aqui, o Museu da História da Computação fica em Mountain View. Faz sentido porque a gente foi no museu e depois foi no negócio do Google lá, que é em Mountain View também. Sim, foi o que eu fiz também. Mas enfim, eu sei que eu vendo até aquele post ali, eu meio que senti uma coisa parecida assim, né? Tu vê o iPod, tu vê o iPhone, coisa que pra mim ainda é algo, né? É uma coisa relativamente recente, né? Pra mim, o tempo passa diferente depois de uma certa idade. Esses dias eu tava até brincando que eu fui escutar qual que era? Um álbum novo do Iron Maiden e era Brave New World. Pra quem não sabe, o Brave New World foi lançado em 2001, eu acho. Posso estar errando aqui. Mas pra mim isso ainda... Quando eu vejo esse álbum... foi 2000, acabei de conferir. Quando eu vejo o álbum Brave New World, pra mim eu ainda considero o álbum novo do Maiden. Porque ele saiu, né? Ele é uma coisa que saiu, chamou atenção, marcou. Né, mas faz 26 anos. Então, tem muita coisa bizarra, assim. Além de pessoas fazendo aquelas listas de fazer se sentir velho. E uma delas era... Eu não lembro exatamente as datas nem nada assim, mas é basicamente o PlayStation 3 agora é mais velho do que quando você tinha um Play 3 novo comparando com, sei lá, um Super Nintendo, um Nintendinho. Nossa. Então, tem essas coisas que... Não, peraí, o Play 3 é vintage? Esse negócio tem... Como assim? Então, é muito louco, assim. Eu acho legal, eu gosto dessa história de questão da eletrônica e tal. O iPhone, pra mim, é um negócio muito pessoal também, né? Porque, querendo ou não, foi um device que mudou toda a minha história profissional. Eu tava... Toda vez que eu vejo um iPhone 1, dá um negocinho, porque até então eu tava meio sem saber o que fazer, assim, porque eu gostava de programar, tava legal, tava feliz na profissão, mas sem rumo, digamos assim, né? Não tinha nada que eu olhava assim, pô, isso aqui tá me dando prazer de aprender mais, porque tá muito legal, isso lá o quê, né? Eu gostava das coisas, mas não era nesse nível. Daí eu tinha aquele Motorola Razr V3, se eu não me engano o nome. Sim. E daí eu pensei, pô, que legal esse aparelho. Meu Deus, isso é muito massa. Eu comecei a brincar com aquele J2ME, né? E apesar dos pesares, quem já mexeu com o J2ME sabe que o negócio tem que ser meio louco pra mexer com aquilo. Mas eu tava me divertindo, eu tava achando legal, eu tava, né, feliz de chegar em casa e brincar com o negócio e de fazer um appzinho tolo que eu posso ter no meu bolso, assim. Daí, quando eu vi o lançamento do iPhone, eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa é essa? E é engraçado que a primeira vez na minha vida que eu vi um iPhone foi aqui em Portugal. Que assim que, na época que ele foi lançado, foi quando eu vim aqui passear pela primeira vez. E eu fui numa loja, agora eu não lembro, deve ter sido a Vorten, alguma coisa assim. E tinha ali um iPhone em display, né? Do lado de um LG Prada, que era um desses touchscreen também que saiu, que era muito bacana, muito legal, só que não era perto de um iPhone em relação à questão de qualidade de tela, pelo menos na minha opinião. Mas era um telefone muito legal. E eu tava já salvando um budget de todo o dinheiro que eu fazia no meu estágio lá, pra tipo, se eu tô me divertindo tanto com esse Razer aqui, um iPhone, mesmo não tendo SDK, deve ser um aparelho muito legal pra brincar. Enfim, é um aparelho que né, importante aí, que eu acho legal de ver, eu tenho o meu aqui, eu guardo ele com bastante carinho. Apesar de ele tá meio aberto, porque eu deixei ele com meu pai, ele deixou cair no chão. Mas é legal, eu vejo esses museus, assim, questão de eletrônica, eu tenho os computadores aqui, como eu mencionei, nem são computadores que eu tive, né, que foi parte da minha história, mas que eu acho bacana de ter, tipo o iMac G4, aquele é o abajur, né, que ele consegue mexer o monitor. Uhum. Pra mim, até hoje, é um dos devices mais bonitos que a Apple fez de todos, sabe? Comparando tudo que já lançou até hoje. E isso não é uma lista fácil de chegar no topo, né? São vários aparelhos. Mas pra mim, toda vez eu vejo ele, eu acho que aparelho fantástico, é muito bacana. Eu consigo entender
totalmente a quantidade de gente que tem nos pessoal modders aí que pega a carcaça desse Mac e põe sei lá, um Mac Mini dentro, usa o mesmo monitor, sabe, para usar, porque é um aparelho muito legal. Eu nunca até hoje vi um braço de monitor tão fluido e bem feito como esse, né? Esse iMac deve ter o quê? Mais de 20 anos. Sim. E eu mexo nele e ainda tá perfeito o negócio, né? Obviamente vai ter uns que vão estar ruim, vai ter problemas e tal com a idade, mas... Nada que um WD-40 não resolva. Mas eu acho muito legal, um aparelho muito bacana. É o único da minha coleção aqui que eu não vou querer me desfazer de jeito nenhum, né? Os outros, obviamente, eu gosto bastante, não quero me desfazer. Mas se eu tiver que escolher um, vai ser esse, porque eu acho muito, muito legal ele. E eu até tive sorte, eu consegui comprar ele porque não lembro exatamente o valor, mas eu vou chutar aí 20 euros. Porque eu acho que quem comprou achou que ia comprar um computador para usar no dia a dia, numa loja dessas de thrift, né, de compra e venda, e viu que não era o que queria e só queria repassar, assim. Daí eu vi no LX, vendendo o iMac ali por 20 euros, vou pegar. E é isso aí, já mudei pasta térmica, tá todo bonitinho. Eu acho muito massa ver essas coisas aí em museu. Fiquei pensando agora o que seria o equivalente a thrift shop em português. Penhor? Que tem brechó é de roupa, né, especificamente. Penhor, não é? Loja de penhor? Eu procurei, eu pensei que pudesse ser isso, porque no Chaves eles traduziam assim. Pode ser. Mas eu só encontrei, tipo, referências a um processo legal, assim. Mas talvez seja um termo popular usado pra isso também. Tem uma coisa também do G4 que me marcou bastante, não sei se você chegou a pegar, mas o anúncio dele passava no Brasil. Mas eu acho que era só naquelas... Eu lembro quando eu era adolescente, a gente tinha aquela Sky, né, de TV. Na TV a cabo porque era satélite, né? Mas enfim, era aqueles canais pagos, no caso. E em vários canais diferentes, não vou lembrar quais, eu lembro de ver o anúncio desse iMac. Que passava um cara na rua, o iMac estava na vitrine, e o iMac meio que seguia a pessoa, né? Fazendo os movimentos de brincadeira e tal. E eu sempre pensava, meu Deus, um dia eu vou ter esse negócio. Bem, consegui. Isso aqui. Não do jeito que eu tava imaginando, mas tá aqui comigo agora. Mas passava, é engraçado que passava nos canais, né, por mais que fossem os canais pagos ali, mas era do público brasileiro, né, dublado e tudo mais, passava o anúncio ali. Só que eu não lembro, pelo menos, de ver isso para vender em lojas, né, não sei como é que funcionava, mas eu sei que o anúncio existia, por isso que me marcou bastante também. De fato, o iMac G4 não tem comparação, eu concordo com o que você falou, que é realmente o device mais lindo que a Apple já fez, e até hoje você olha pra ele e sei lá, assim, se a tela estiver desligada e se tiver só o computador sem a caixinha de som, o mouse, o teclado, você não diz que é um negócio antigo. Talvez pelos bezels do display, que são grossos para os padrões de hoje, mas de resto, assim, é um visual futurista, digamos, pra época, e hoje ainda... né, holds up, mas um que, por exemplo, muita gente considera o suprassumo do design da Apple é aquele G4, G4 também, né, o Cube, que é um cubo. Sim. Esse, assim, ele é bonito, mas honestamente, olhando ele hoje em dia, pra mim tem cara de um negócio de plástico meio vagabundo. Eu gostaria de ter um. Aqui no meu museuzinho, eu gostaria de ter um, mas os que eu achei pra vender são muito caros. Mas eu não, assim, hoje, olhando só pela estética e tal, eu acho a lata de lixo mais bonita. Eu não tô falando de jeito pejorativo, eu acho a lata de lixo fantástico. Eu gosto pra caramba daquele computador, eu acho ele legal. Mas em relação a um form factor do mesmo, né, competindo ali no mesmo estilo, eu acho que o Mac Pro é mais legalzinho, assim. O cubo é legal, eu gosto dele, mas o acrílico tem que estar muito limpinho para ele ficar legal, sabe? Ele era bem comum do acrílico rachar. Eu já fui atrás de como manter um computador desse, e ele era bem problemático, um dos motivos de porque ele viveu bem pouco, né, na linha da Apple. Mas sim, tem uma fanbase enorme, né, dos vintage Apple subreddits que eu costumava ir e tal. Eu sei que o Cubo é um fanbase grande, assim.
É esse e o Clamshell, o MacBook Clamshell lá, que são coloridinhos. Esse tem uma fanbase enorme também. O pessoal coleciona todas as cores, né? Tem uns que são mais raros do que outros. E eu achei bacana com o MacBook Neo justamente que é meio que um throwback, né? Ter os MacBook né, colorido e tal, achei bem bacana. E eu tô me coçando ainda para quando não passar, né? Quando eu vejo um MacBook Neo ali, eu falo assim, não preciso. Porque eu acho ele muito bonitinho, muito legal. Realmente. Então, sim, Rubens bateu o relógio da idade e a gente já foi em museus de história recente. Ou temos em casa, inclusive, pelo menos algumas coisas. Agora, seguindo aqui, a gente vem falando sobre precificação de apps e o valor percebido, como, né, tratar essa questão do preço do app de uma forma não só quanto custa o app, mas quanto que a pessoa valoriza o app. E o Ezequiel, de novo, mandou um recado aqui pra gente de uma apresentação que ele, inclusive, assistiu na época, lá no TDC, que foi sobre o valor perceptível de um app para o usuário sobre o 9º dígito do nosso amigo Doug. Lembra do Doug? Claro. Faz tempo que eu não vejo ele, inclusive, não sei por onde ele anda. Sim. Mas, e aí que, né, na palestra, e eu assisti essa palestra, eu acho que não lembro se foi ao vivo, mas eu lembro que eu assisti e eu gostei. E ele falou que ele vendeu sobre quanto tempo o usuário economizaria com o app, né? Que acho que é isso que acaba vendendo de fato. E nesse caso foi assim, não tinha questão, porque ou você vai lá manualmente colocar o 9º dígito em todos os seus contatos, ou você usa o app dele e faz isso em 1 segundo, né? Sim. A palestra é bem bacana. Eu lembro de ver, né? Obviamente eu vi a palestra do grande Douglas. Eu lembro de ver na época. E muito bacana. Recomendo o pessoal dar uma olhadinha ali nos slides. Eu acho que ela ainda é muito válida, mesmo a referência sendo um app que é antigo, né? Mas o conceito é muito válido. Eu diria que uma parte que não é necessariamente diferente do que ele estava passando ali, mas, por exemplo, ali o foco foi salvar tempo, quanto que o tempo vale para a pessoa, deixar claro que aquilo foi né, um tempo que a pessoa salvou usando o teu app e tudo mais. Ou seja, criar valor, mostrar o valor. Né? E isso para apps de utilitários é essencial. Né? Qualquer app de utilitário assim, é bacana mostrar o que está sendo feito. Um exemplo bem simples, né? Isso não teve participação minha aqui, mas eu sei que aconteceu, mas, por exemplo, no app do Pato, a gente mostra os trackers que foram bloqueados e tal, e o que eu sei é que depois de começar a mostrar isso, teve um engajamento muito maior, porque as pessoas só não sabiam que aquilo estava acontecendo, né? Por exemplo, as pessoas usavam um browser, funcionava, bacaninha, tudo certo e tal. Mas é isso, é um browser. Mas depois a gente começou a mostrar, olha só, tipo, a gente bloqueou toda essa quantidade de trackers que iriam te traquear se não fosse por causa desse app, né? A ideia aumenta a retenção, o pessoal vê mais valor. Isso é com qualquer coisa utilitária. Tu vai mostrar o que está acontecendo, vai agregar valor. A questão, o que fica difícil de ir nessa mesma linha de raciocínio para mim é quando você está em um app mais de, por exemplo, entretenimento, né? Por exemplo, um Chibi Studio, tu não vai mostrar, olha só quanto tempo tu salvou, né? Pelo contrário, né? Exato. Quanto tempo você vai ficar procrastinando o que você tem que fazer montando bonequinho. Exato, então, no meu ponto de vista, são estratégias diferentes de você mostrar o valor para o usuário, por exemplo. Uma coisa que você faz muito bem no Chibi Studio, que eu estou tentando fazer no Comics, por exemplo, fazer um app bonito, que funciona bem, que faz o que a pessoa quer fazer de um jeito que é bem prazeroso, que não tem bug, que não adiciona frustração da pessoa chegar do ponto A ao ponto B, sendo o ponto B realizar qualquer seja a tarefa que a pessoa quer fazer. Né? No meu caso, por exemplo, a tarefa é ler um comic. Né? Não é... De novo, não vou salvar tempo de ninguém. Muito provavelmente vou tirar tempo, porque a pessoa vai estar lendo um comic. Mas uma coisa que eu botei ali, eu já tive gente fazendo feedback, foi que tem um tracker não de pessoa, mas de hábito da pessoa lendo comic. Quantos comics que você leu, né? Qual foi o que tu leu por mais tempo, esse tipo de coisa que tem gente que gosta de botar uma meta, tipo, eu quero ler um comic por dia, né? E daí tem ali salvo e tal, e querendo não dar aquela
aquela coisinha de, eu tô perdendo o meu goal aqui, então vou ler. Eu não botei nada de, né, ficar mandando notificação, coisa e tal, apesar de já ter pedido. Mas a minha ideia foi fazer tipo um negócio do iBooks, eu ainda chamo de iBooks porque eu sou velho, que tem ali um reading goal, né, que tu consegue setar, e eu seto, para tentar, eu tô pelo menos X minutos por dia, ou por, sei lá, semana eu quero ler. Então isso é um jeito de agregar valor ali. A pessoa vê que tá usando o app, tá gostando e tal. Então depende muito do contexto do aplicativo, do intuito do aplicativo, né? Mas a questão, no final das contas, o que para mim é válido de qualquer questão é mostrar o valor para a pessoa. O valor vai ser perceptível de um jeito diferente, dependendo do aplicativo, dependendo da pessoa, dependendo do usuário, mas é bom tentar entrar no mindset da persona, que é o teu usuário, e ver o que essa pessoa valoriza, o que vai ser bom para uma pessoa que vai usar esse app, né? Eu não vou... Se eu quero fazer os chipzinhos, negócio bonitinho, eu valorizo coisas bonitinhas. Eu gosto de ver coisas bem acabadas, bem feitas, boas animações. Eu não vou usar um app todo, né, tosco que fica dando glitch em animação o tempo todo, sendo que a minha persona de usar um aplicativo desse o objetivo é fazer algo, né, bem feito, bonitinho, prazeroso de usar para brincar e gastar tempo ali. Se o negócio for mal feito, por que eu vou usar esse? Eu vou usar outro. Então... Sim, são coisas a levar em consideração. O que eu gosto de fazer, de novo, o que eu falei no episódio anterior, o meu ponto de vista é, eu faço esses apps eu faço como um hobby. Os intuitos desses apps são bem diferentes de alguém que vai viver desses apps, mas o que eu faço, o que eu gosto de fazer eu vou fazer o app para mim. Como que eu gostaria do app funcionar, né? Eu vou fazer ele, o que vai dar valor para mim, o que eu vejo como um app sendo, né, bom, sendo um app bem, né, polido, como que ele vai funcionar de um jeito que eu gosto. E muitas vezes, justamente daí entra a parte do hobby, muitas vezes deixar de fazer coisas que eu sei que ia dar mais dinheiro, por exemplo, negócio de notificação, ou, né, uns paywall mais agressivo, ou botar uma subscription que não precisa, porque são coisas que naqueles momentos ali, daquele usuário que sou eu não gostaria dessas coisas. Então eu faço só pensando em mim, e daí começa a vir feedback, gente pedindo coisas que eu nunca pensei em fazer, que eu acho bacana, que eu acho legal, acabo botando. Então tem várias formas de ver como que tu tá agregando valor no teu app, e a questão de parar e sentar em vez de só começar a fazer. Sentar e pensar em vez de só começar a fazer, né? Eu acho que uma forma de normalizar essa questão do tempo que a gente mencionou, né, que a gente tá falando que, um app utilitário, você fala o quanto que a pessoa vai economizar de tempo, e um app de entretenimento não faz tanto sentido, porque é um app que a pessoa vai, entre aspas, gastar tempo no app. Mas talvez você pode pensar de uma outra forma. Você, no seu app de entretenimento, você quer evitar de causar interrupções que impeçam o usuário de tirar o proveito do que ele quer fazer no seu app. Exato. Por exemplo, um app de notícia que fica aparecendo pop-up na sua cara o tempo todo, você não consegue ler a bendita notícia. Né? Ou um app de banco, que eu não vou falar qual é, que hoje eu tava tentando achar uma coisa dentro do app, e cada tela do app que eu entrava aparecia um modal de propaganda de alguma coisa que eu tinha que fechar, e eu só tava procurando onde ficava algo dentro do app, sabe? Sim. Então, isso é o tipo de coisa que você só tá causando... Tipo, o app não foi feito para poupar tempo do usuário, mas você pode poupar tempo do usuário dentro do app também. Que aí entra o que você falou do Chib Studio, etc. De, tipo, não ficar interrompendo o usuário o tempo todo com encheção de saco, de compra isso, faz aquilo, avalia o app, sabe? Então, tomem cuidado com isso, porque é óbvio que 99,9% dos usuários já está acostumado com essa encheção, o que é triste, que eu gostaria que isso não fosse tão comum, que as pessoas já estivessem acostumadas, mas o computador, o iPhone, o Android, o que quer que seja, e o app tem que trabalhar pro usuário e não o contrário, né? E infelizmente, a enorme maioria dos apps hoje em dia são feitos para extrair o máximo do usuário. O usuário é como se fosse uma plantação, e você vai colher coisas dele em vez de fornecer valor para o usuário. É o oposto, você quer extrair valor do usuário em vez de oferecer valor para ele, e por conta disso o usuário paga você. A ideia geralmente costumava ser essa, né? Hoje em dia não é mais.
Sim. E infelizmente tem um monte dessas, o que eu considero práticas, né, meio abusivas, dependendo de como que os paywalls são feitos e tudo mais, elas existem por um motivo, né? Infelizmente converte para dinheiro e tudo mais, só que daí depende do que você se sente bem fazendo, o que você quer para você, né? São coisas que eu não acho certo fazer, usar esse pessoal dark party, não seja lá o que é chamado hoje em dia, mas não dá para entender por que essas coisas existem, né? Porque se tu fizer um app tipo do banco que fica o tempo todo enchendo o saco falando, compra isso aqui, muito provavelmente tem muita gente comprando, né? E é desagradável, mas assim, tu quer o teu usuário feliz com o teu aplicativo, feliz com o que tu está fazendo, né? Tem que respeitar o usuário também. Eu acho que dá para ter um meio termo, querendo ou não, o meio termo ali de botar que existe, isso aqui pode ser pago, dá para comprar isso aqui, deixar o usuário saber que existem coisas novas é importante, só que também dá para fazer de um jeito que não é intrusivo, que não é chato. Então, né, leva um pouquinho mais de tempo para pensar em maneiras que são decentes, que não vai, né, agredir ali a inteligência do usuário, e todo mundo sai ganhando, né? Eu tô bem feliz até agora com o feedback de todos os apps que eu lancei até agora, dos meus pessoais, é que, tirando uns aleatórios perdidos no Reddit, que, sei lá, só reclamam porque é Reddit. Reddit. Mas overall, assim, tipo, a experiência tem sido muito bacana, porque eu acho que os meus apps são feitos, né, de novo, para mim, ou seja, eu respeito o meu tempo, eu respeito o que eu quero de um aplicativo, então eu tenho certeza que tem outras pessoas nesse mesmo, né, Venn diagram de eu tenho esse problema, eu quero resolver esse problema e, sei lá, eu pagaria X para resolver esse problema. Mesmo o problema sendo, eu quero ler meus comics, né, eu quero cuidar aqui de quanto budget tem no final do ano. Não budget, mas tipo do meu patrimônio. E isso existe em qualquer área, assim, eu adoro fazer... a analogia do padeiro, né? Que você pode ter lá o padeiro que trabalha lá numa padaria qualquer e ele vai lá, mistura a massa, faz o pão e vende o pão. E é isso. E aí você tem o padeiro que faz o pão artesanal, que ele se importa com aquilo, estuda, ele sabe, ele controla a temperatura, a umidade, sabe? Faz tudo com muito mais cuidado e muito mais carinho e muito mais, às vezes, até conhecimento. E são produtos que, no fim das contas, servem o mesmo propósito, mas de formas diferentes. E aí você tem developer, que é o que só faz o app lá e enche de coisa para ganhar dinheiro, e é isso. E você tem o developer artesanal, digamos assim. Que hoje em dia ainda pode usar IA e continua, não deixa de ser artesanal só porque usou IA. Sim. E assim, é aquela coisa de o teu problema vai ser o problema de outra pessoa, ou a tua vontade em se entreter fazendo X coisa vai ser a vontade de outra pessoa. Eu fiz um appzinho, nem sei se eu te comentei desse, mas eu tenho um appzinho de tocar música, que fica no status bar do Mac. Não, esse aí é segredo. Você nunca contou pra ninguém, eu acho. Então, tá na App Store já faz um tempinho. Só esqueci de mencionar mesmo. Então tá aqui, ó, lançamento. Porque o que acontece? Eu tenho uma conta do Spotify, eu já usei Apple Music, são serviços bons e tudo mais, só que eu tenho uma library de, sei lá, 40 GB de músicas que eu gosto dessas músicas. Eu tenho essas músicas desde que eu sou adolescente. Várias delas são CDs ripados de bandas que eu conheci o pessoal, sabe, de bandas locais, assim. E todas essas músicas foram para aquele, eu nem sei se ainda existe, o iTunes Match, que era um jeito de você fazer upload de tuas músicas e escutá-las de todos os lugares. E depois eu baixei elas todas de novo. Então, até as músicas que são adquiridas de outras formas, como passou pelo iTunes Match, foi basicamente lavado. Então, lavagem de música. Mas enfim, eu tenho essa library, eu gosto bastante de escutar, só que o que acontecia? Uma boa parte da minha adolescência e infância foi no Winamp, né? Eu ainda acho que é um player bom, quer dizer, ainda acho, dos padrões antigamente. Eu nem sei se ainda existe o Winamp ou não. Existe, tinha até um lance que tinham feito o Winamp pra Mac, alguma coisa assim. E eu sou obrigado contratualmente a mencionar sempre que eu fiz um negócio de UI pra Mac, mais de uma década atrás, literalmente. E o criador do Winamp me mandou e-mail pra tirar dúvida daquela parada que ele queria usar no negócio. Não, mas então, daí eu fiz. Tudo que eu queria eu quero todas as minhas músicas numa lista que eu posso fazer um search, a música tá ali e eu começo a tocar e deu. Só isso.
mais nada. Do que eu fazia pra isso? Eu usava o VLC, mas eu não gostava do VLC porque toda vez que tinha que usar a janela lá e tal, eu queria só um fácil acesso. Daí o que eu fiz? Tem um appzinho ali, inclusive esse app nasceu como um CLI app. Ele morava no terminal. Daí não, quer saber, vou pegar isso aqui e vou botar no status bar. Eu tenho todas as minhas músicas ali agora. É só clicar ali, tem as músicas fácil acesso, é bem simples, mostra a lista. O jeito que começou era só uma lista bem simplesona, mais nada. Daí eu lancei no Reddit lá, eu nunca vi o Reddit sendo tão fofo. eu até mandei para um colega meu aqui de Portugal, que eu sei que ele usa Reddit, e falei, que é isso, cara? O que tá acontecendo? Tá todo mundo sendo positivo aqui, que é isso? Daí foi bem recebido e tal, por quê? Porque teve um monte de gente que eu achei, sinceramente, que ia passar batido e, sei lá, 2, 3 pessoas iam comentar. E acho que é um dos meus posts que mais teve engajamento até hoje no Reddit. E começou bem simplesinho, só a lista. E o que aconteceu? Pediram, dá pra botar um artwork do lado da música? Deu, fica legal até. Eu botei com settings pra ficar do jeito que tava antigamente, porque o meu objetivo inicial não era isso. Pediram suporte para aquelas playlists, né, M3U. Eu pensei, como é que funciona esse negócio? Isso é interessante. Eu fiz o meu spin do suporte do playlist, ou seja, se tem uma playlist dentro do folder que o app escaneia, ele cria um filter automático ali pela playlist. Eu tô usando isso agora, porque eu achei muito bom. Então, isso que é a coisa legal, assim, né? Tu lança um negócio que resolve o teu problema, que tu gosta, que tu fez porque é uma coisa importante pra você. Música é uma coisa importante pra mim. Tu lança, vê as pessoas dando feedback, falando o que elas gostariam. Tu vê o que encaixa com a tua filosofia para aquele app, implementa o que combina, não implementa o que não combina e vai por aí. E é o app que eu fiz, tirando, sei lá, acho que é o app que eu mais uso, porque o que acontece? Eu escuto música o tempo inteiro, né? Se eu tô trabalhando e eu não tô numa reunião, eu tô escutando música. Então, por mais que eu tô lendo meus comics todo dia, né, atualizando minha parte financeira e tudo mais, é o app que eu mais uso. Então, e é um appzinho que eu pensei na hora que eu lancei que ia ser meio que ridicularizado. Porque, tipo, por que eu vou querer isso? Eu tenho, sei lá, Apple Music, eu tenho Spotify. Quem que hoje em dia tem música salva no computador, sabe? Pois é. É raro um negócio desse. E, pelo visto, bastante. Então, eu acho que é uma coisa muito legal de fazer, de lançar uma coisa que é importante para você, porque eu acho que daí automaticamente aquilo vai sair com uma qualidade boa, porque tu tá resolvendo o que é importante para você. Tu não vai fazer um negócio que é importante para você, que é, né, meia boca. Obviamente vai ter um monte de coisinha, né, scriptzinho, coisa que resolve problemas bem pontuais e tal, que tu não vai se preocupar com qualidade e tal. Mas quando um negócio, né, tu quer expor pro resto do mundo e é uma coisa que tu gosta de trabalhar em cima, de ver resultado, eu acho que acaba sendo... E mais porque, assim, querendo ou não, sempre tem a parte subjetiva, tem gente que vai achar o app feio, o app bonito, o app que resolve, não resolve, mas... Isso é para qualquer coisa, né? Não dá para agradar gregos e troianos com tudo que faz. Mas, por exemplo, esse appzinho, para mim, ele é super simples. Para mim, ele resolve o meu problema de um jeito fantástico. Eu acho ele bonitinho. Eu tive um problema porque ele tá usando o Liquid Glass lá e tal, mas já botei já uma opção para deixar mais opaco se quiser. E é super simples. Eu tenho certeza que muita gente vai olhar um app desse e pensar, que coisa tosca, né? Tipo, uma lista de músicas. Então, e foi uma experiência super legal, porque é muito bacana ver gente falando do app que você fez, falando que, tava esperando isso. E o elogio mais awesome, mais legal que eu tive ali, foi um usuário que falou, oh, this really whips the llama's ass. Eu falei, isso foi... Muito bom. Não. Mas foi muito massa. Explica a referência pra quem não entendeu. Então, pra quem... eu tô velho. No Winamp, quando eu abria ele a primeira vez, tinha uma musiquinha, um sonzinho que tocava. Winamp. It really whips the llama's ass. Que eu ainda não... Eu não sei porque decidiram fazer whips the llama's ass, mas it is what it is, né? É a referência do Winamp. E ter essa referência do meu app, eu fiquei blushed. Ai, não, para. Mas eu lembrei, a gente falou do Winamp, aí me deu uma vaga lembrança, assim, de ter acontecido alguma treta com o Winamp num passado recente, e eu fui pesquisar, e de fato, acho até que a gente chegou a comentar aqui, que
eles abriram o código há uns 2 anos atrás, e aí deu toda uma treta, porque primeiro a licença não era uma licença de código aberto, é a licença deles, que basicamente não permite nada, e também tinha, tipo, código proprietário licenciado de terceiros que eles não poderiam ter publicado, e aí eles tiraram do ar, enfim, mas existe um repositório Winamp no GitHub, que eu achei aqui, e vou deixar um link nas notas do episódio. Espero não estar cometendo nenhum crime só por colocar o link nas notas do episódio. Tá lá. E não, é muito engraçado que você vê, tipo, o README, daí, tipo, tem que... A gente modificou aqui o DirectX 9, você tem que descompactar ele, mexer nisso aqui. E tem que mexer aqui também. Vai em C, Program Files, edita esse arquivo aqui, apaga essa, né, na linha tal, apaga e troca por isso. Tipo, nossa, cara, que isso, né? Imagina você baixar um projeto de Xcode, a pessoa, abre o SDKI, edita esse arquivo, apaga. Nossa. Treta. Não, eu sei que, tipo, o Winamp é uma parte muito, né, falando de museu e coisas da infância, o Winamp é uma parte muito marcante da minha vida, porque, né, eu fiquei muito em música, assim, é uma coisa que eu sempre escutei muito, né, comecei a tocar guitarra, tinha minhas playlists lá do Winamp de cover que eu tocava, então, até teve várias pessoas pedindo aquele visualizer do Winamp. Quando a música toca, né? Fica aquele visualizer. Sim. Você sabe, eu acho que eu comentei com você e cheguei a mostrar, né? Que eu tava fazendo uns experimentos com visualização de música. Pois é, então, até eu tô pensando, não sei se vou fazer ou não, porque parece algo mais... Eu tenho zero conhecimento de onde eu vou começar para fazer um visualizer. Eu tenho umas ideias, mas, tipo, não seria nada muito performático com as ideias que eu tenho. Muito provavelmente teria que fazer alguma coisa usando metal, ou não sei. Pede pro Codex fazer. Pois é, interessante. Na real, eu deveria fazer de novo isso, porque na época que eu fiz originalmente, foi lá no comecinho dessas ferramentas, e foi usando o Cloud, e aí Legal. Ele entrava naqueles loops malucos dele. Então, tenho que tentar fazer de novo agora com as ferramentas novas. Eu acho que vai ficar um resultado até melhor. E o engraçado é que, assim, faz muito tempo que eu não abro o Spotify. Eu abro o Spotify agora só pra ver se tem alguma música nova, alguma coisa assim. Eu vi que o The Warning lançou uma música nova. Vou lá, abro, escuto e tal. Mas essas músicas que eu tenho salvas, elas estão viajando comigo desde, sei lá, desde 2001. Não, 2000, antes até. Meu Deus do céu. Bem antes. Então, é de HD pra HD, pra HD, pra SSD, pra iTunes Match, sabe? Elas são preciosas aqui. E é legal que tem muita música aqui que não tá em Spotify, que eu nem lembrava, né? Que eu nem lembrava que existia. Tem de uma banda de Floripa que o nome é... Nem sei se a banda existe ainda, eu acho que existe. Mas é chamado Still Life, que eu achava massa pra caramba. Que eu comprei um demo dos caras, eu tenho... tá ripado, mas eu comprei. Descreveu também, senão qualquer coisa. E outras bandas assim, então é legal. De novo, fazendo um negócio que tu acha legal, que vai resolver o teu problema. Se resolver o teu problema de um jeito que tu tá satisfeito, de jeito que, né, que faz sentido pra você, tem muita chance de fazer sentido pra outras pessoas também. Muito bem, acho que deu, né? Temos aqui um bom papo nostálgico, inclusive. Quero agradecer aí todo mundo que mandou seus feedbacks, continuem mandando. Temos alguns acumulados pro próximo episódio, mas vão mandando aí. Se teve algum assunto que quer que a gente expanda ou tem alguma sugestão de assunto, é só mandar que a gente pode abordar aqui. E para falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. E eu tô no mastodon.social, @_inside. A gente volta em breve. Abraço. Ele é daqueles mouse vertical, não sei se você já viu. Já. Porque eu tive... Não sei se eu te falei o negócio do meu pulso, eu tava com um negócio no... sei lá, desde que eu me lembro como gente, eu lembro que, tipo, no meu pulso direito, na parte esquerda ali, naquela junçãozinha do pulso, é meio, geralmente sensível, assim, né? Sei lá, se eu faço flexão e tal, eu sinto um pouquinho, mas nada demais. Nada, só um leve desconforto, nada ruim. Daí, uns dias pra cá, eu comecei a sentir mais forte e tal.
Só uma pergunta, a parte esquerda do pulso, que alguém vai falar que é punho, que o nome que certo seja. é punho. Mas enfim, é de que... Com a palma olhando pra você. Com a palma virada pra cima, o lado esquerdo. Isso, Tá, tu tá entendi. olhando a tua palma, né? O lado opositor do dedão, no caso. Tá, e aí você tem dor ali mesmo. É bem naquela área, Daí começou a piorar um pouco e tal. Também nada demais, mas de desconforto começou a virar dor, assim, né? Uhum. E era bem aleatório, assim. Teve um dia que eu acordei, eu não conseguia mal mexer a mão, assim, de dor forte pra caramba. Se eu ficasse com a mão parada, eu não sentia nada de boa, mas se eu tentasse mexer, era uma dor insuportável. Daí, Nossa. o que eu pensei que aconteceu foi, né? Antes, naquele dia, eu tava no sofá usando o Mac, né, pra trabalhar e tal. Então. Aí eu já... porque assim, eu tive dores horríveis no ombro por um tempo. E depois eu saquei que acontecia quando eu ficava mexendo no Mac sentado no sofá. Então eu nunca mais fiz isso. Então, eu achei que era isso, né? Porque foi a única coisa daquele dia de diferente, assim. Então eu pensei, não vou mais fazer isso. Daí nos próximos dias deu uma melhoradinha. Eu pensei, beleza, tudo bem. Fiquei tomando Voltaren lá. Daí, de repente, no dia seguinte, era sempre de um dia pro outro, assim. Nunca senti a diferença de estado no mesmo dia, né? Começou a dor incrivelmente forte de novo. Daí eu pensei, porra, que diabos, né? Então não era aquilo. Não foi o Mac no sofá, foi outra coisa. Daí eu comecei a pensar, deve ser do jeito que eu durmo, né? Porque eu acordo de um jeito bizarro e tal, não sei. Enfim, fui pra médico, fiz 500 tipos de exame diferentes, me botaram no MRI lá, aquele tubo gigante de imã, que eu tive que ficar, sei lá, 15 minutos numa posição tipo Superman, deitado numa Nossa, cama, foi com a mais mão desconfortável paradinha. que o padrão, então. Foi horrível, foi horrível. Porque o que eu fiz foi de cabeça e pescoço, aí era só ficar tranquilo. Deitadinho, quietinho. Tranquilo. E foi engraçado, né, que na hora que eu entrei, acho que era a enfermeira ali que tava dando suporte pra técnica. Ela perguntou, tem esse fone de ouvido aqui com música, tu quer? E na hora que ela botou, tava tocando uns rap muito louco. Eu não gosto de rap, né? Nada contra, mas eu não gosto. Daí começou uns rap muito loucos. Ela deu, não precisa, pode só tirar a música. Porque eu fiquei pensando, que ela perguntou, né? Escolhe uma música aí que a gente põe. Eu fiquei, só pra eu... não vou conseguir nem pronunciar direito as músicas aqui que eu tava pensando em escutar. Deixa sem. No meu não tinha opção de música, mas pelo menos tinha um fone pra proteger o seu ouvido e pra pessoa ficar falando, reassuring, falando com você como se você fosse um cachorro. Muito bem! Não, isso não foi. Ficaram quietos lá. Mas tinha lá o botãozinho de emergência e tal. Mas enfim, eu pensei em falar, põe um Necroglobicon aí. Eu pensei, ficar 10 minutos aqui explicando o nome da banda. Enfim, eu fiz todos os exames e tal. E esse relatório demorou pra sair. No final das contas, chegou dias depois, né, que tava melhorando um pouquinho. Dias depois eu acordei com uma dor tão intensa que eu tive que ir pra emergência. Fui lá, fiquei num soro lá com umas drogas muito loucas. Melhorou um pouquinho a dor, mas ficou meio ruim. Eu consegui daí marcar o cara dos ossos lá, esqueci o nome, ortopedista, pro dia seguinte, né? Fui lá, e assim, todos esses exames, imagina, meu pulso tava com essa área inchada, né, com dor, extremamente sensível, assim, se tipo, caísse uma pena em cima dele, já sentia dor. E todos esses exames que o médico faz, a primeira coisa, aperta aquele negócio, né? Sim, Meu Deus, o rosnável é um cachorro. Dói aqui, Daí eu fui lá, o cara, aproveita que tá super inchado aí, tem que fazer outro exame, porque a última vez que tu fez o exame não tava inchado, então eu quero ter certeza, Fui lá, fiz o exame, aquele ultrassom, que, de novo, aperta pra caramba o negócio. Eu sempre acho engraçado essas coisas, porque existe um paralelo entre o nosso trabalho e o trabalho de um médico fazendo diagnóstico, né? Uhum. Porque, tipo, tá doendo agora? Não, então vamos, né? Vamos plugar o instruments aqui e vamos colocar um breakpoint. Não, exatamente igual. Daí, enfim, fiz lá o ultrassom, voltei pro ortopedista. Isso tudo consegui fazer no mesmo dia, deu sorte. Eu voltei no ortopedista e ele falou, dá pra fazer um negócio chamado, tipo, infiltração, eu acho o nome. É uma injeção no negócio ali, né? Daí eu pensei, como é que é isso? É uma injeção que vai botar lá um negócio pra ajudar com inflamação, e porque, pelos que eles viram lá, tem um negócio tipo uma calcificação acontecendo no lugar. E daí, não sei se é por causa dessa calcificação ou não, mas eu ainda tenho que voltar, isso é tudo recente, eu ainda tenho que ir em outros médicos lá pra dar o resultado dos exames, mas, enfim, tava com uma inflamação muito grande ali. E daí ele falou, é uma injeção direto no local.
Ah, ó, já tá com outro sintoma aí, ó, tosse. Tô morrendo. Daí tá, vamos fazer esse negócio. Porque a dor tava muito grande, assim. Eu não conseguia mover meu pulso pra lugar nenhum, tava ruim. Daí fui lá. Daí assim, ó, agora é um negócio meio gráfico, né? Porque porque é fraco de estômago, I guess. Porque assim, ó, eu já tive apendicite, foi uma dor horrível. Eu literalmente vomitei de dor, né? Quando eu tive. Eu não cheguei a esse ponto, mas dói muito. Esse negócio doeu mais. Eita. O meu trauma ficou pior agora. Porque o que aconteceu? Já é uma área extremamente sensível, né? Doía qualquer coisinha ali. Se passasse uma borboleta perto, doía. Daí chega o cara e começa a apertar com o dedão dele forte pra caramba pra saber onde que vai a injeção ali. Enfia uma agulha, né? E dentro ali do pulso fica dançando com a agulha lá dentro pra achar o local certo pra injetar o primeiro que era anestesia que eu descobri. Porque o que aconteceu? Ficou, sei lá, sem zoeira, deve ter ficado pelo menos uns 3 minutos com a agulha lá dentro pra anestesia. Ah, cara, a anestesia é um negócio... A anestesia local, assim, é um negócio chato. Principalmente nas extremidades, assim, porque eu tive várias... E continuamos aqui graphic. Como é que é? Viewer discretion advised. Eu tive várias vezes unha encravada, né? Se você estiver comendo, ouvindo isso aqui, para, né? Pula 5 minutos aí pra frente. Eu tive várias vezes unha encravada. E então eu fiz procedimento várias vezes no pé. E era sempre no dedão. E aí, cara, era bem assim, aquela anestesia que ele vai enfiando a agulha e tirando e tipo, que é meio que tem que injetar em todos os pontos do dedo pra bloquear o dedo inteiro. E, nossa, dói horrores, é muito agoniante. Então eu sei bem do que você tá falando. Então, imagina ali, essa área do E já do pulso, tava doendo, né? Já tava doendo, né? Se tu botar só apertar com, sei lá, com a unha nessa área do pulso, tu vai ver que é meio sensível o lugar, né? Daí o cara vai e fica com a agulha lá um tempão. Sem zoeira, eu tava mordendo o meu ombro, tipo, eu tava com o braço meio esticado, né, pra ele mexer. Então eu virei a cabeça e comecei a morder o meu ombro. Sabe, de dor, assim. Eu tava grunhindo igual um cachorro, tipo... Daí passou lá, e o cara lá apertando, achando lugar. E o que aconteceu? Como tava super inflamado, ele apertava pra ir o líquido lá da agulha e não entrava. Porque acho que, sei lá, não tinha espaço pra entrar o líquido, né? Nossa. E não ia. E agora imagina, o médico era um velhinho lá, devia ter seus 80 anos, né? Andava já meio curvadinho, assim, apertando ali com a injeção. E daí quando fazia força, tremia a mão, eu sentia a agulha dentro de mim, batendo nos lugares tudo. Uma hora até a enfermeira olhou e falou: doutor, você quer que eu aperte pra você? Ele, não, eu consigo aqui. Daí, isso, né, tempão. Caramba, precisava de uma seringa pneumática, né? Tipo, hidráulica. E um motor ali. Daí, injeção by wire. Começou, ia com as duas mãos ali apertando, demorou um monte e botou. Ok. Daí eu pensei, acabou, né? Daí não, isso era só anestesia, né? Agora que ia vir o negócio de vez. Agora a gente pode começar. O quê? Não começou? Exatamente. Daí eu fiquei pensando, porra, pra que anestesia então, sabe? Eu já sofri tanto nesse, 5 minutos com uma agulha dentro do meu pulso. Faz direto o outro, pô. Enfim, botou o outro. Será que o negócio dói tanto assim? Eu não sei, mas, porque eu te garanto que a anestesia... Às vezes não vale a pena sofrer, né? Pois é, foi o que eu tava pensando, porque ele ficou um tempão pra conseguir injetar o líquido e pra achar o local, né? Porque ele ficava palpando ali e tudo. Daí tá, depois eu voltei pra casa, eu queria descobrir o nome desse procedimento em inglês, porque eu tava falando com o pessoal lá do trabalho, daí eu comecei a ver que, o normal desse procedimento é fazer guiado com ultrassom, né? Pra saber onde botar. E o cara foi no olho ali mesmo. Mas enfim, isso tudo para dizer que eu comprei um mouse ergonômico. Porque eu pensei, eu não acho que é isso, né? Não tem indício de nada nos exames que eu fiz até agora, né? Que é algo tipo uma lerda da vida que é porque do jeito que eu trabalho, que isso aconteceu. Pelo que eu entendi, é mais um acaso destino de azar mesmo, de ter uma calcificação acontecendo naquele local. Como você se lembra de sempre ter esse desconforto, deve ser alguma coisa de nascença até, sim. Ou da infância que ficou ali. E aí é sempre assim, né? Você tem a parada desde que nasceu e aí depois de uma certa idade começa a aparecer os problemas, né? Mas enfim, eu vou mandar pra você aqui, porque quando você falou da ressonância, eu lembrei que porque eu fiz sem música, né? E você
também, mas no meu caso nem tinha opção. Mas aí eu vi esse vídeo e eu quero que você escute o áudio desse vídeo enquanto eu espirro aqui. Igualzinho, né? É muito bom. Eu acho até... Assim, a parte ruim da ressonância é ter que ficar parado, né? E na posição que eu tava, eu tive que ficar... Por exemplo, imagina, a enfermeira mesmo falou, fica tipo Superman aqui, estica o braço, põe a barriga pra baixo. Só que o meu braço já tava, né, doendo, aquele braço ali. Eu não sabia o que fazer com o braço esquerdo, né? O problema tava no meu braço direito. Eu não sabia o que fazer com o braço esquerdo. A única coisa que eu consegui deixar ele de um jeito que ficava mais ou menos confortável era meio que deitado em cima, assim, né? Na parte do peito. E ficou confortável, mas daí deu, tipo, 5 minutos eu já comecei a sentir, tipo, eu queria tanto me dar uma espreguiçada agora e não dá, né? Tava que nem aquele indiano lá que tá, sei lá quantos anos com o braço pra cima. Eu já ouvi falar disso aí. É tipo isso. Porque eu fiz já da cabeça, né? Eu tive umas tretas na minha cabeça também. Daí era tranquilo, né? Ficar com a cabeça paradinha ali. Eles enchem de espuma, né? Pra tu não mexer. Então, você fica tipo uma múmia, assim. Foi confortável até. Parece que você vai ser torturado, mas no fim tipo, eu achei super de boa. Fiquei lá quietinho, quase dormi. Só que aí a pessoa, tenta não mexer os olhos. Cara, como? Como que você não mexe os olhos? Primeiro que você tem que ficar de olho fechado. E aí, como é que você não mexe os olhos de olho fechado? Sei lá, quando eu fecho os olhos, meus olhos ficam... Mas foi... Enfim, eu ainda não tô 100%. Eu não consigo... Tipo, eu já tô bem melhor, né? Já consigo mexer o braço, o pulso, o punho, mexer nos dedos ali e tudo. Mas ainda tá extremamente sensível e tal. Mas enfim, esse procedimento foi algo paliativo para você seguir a vida. Eu imagino que deva existir algum tratamento mais específico pro que, né, depois que for identificado certinho o que é. O que ele falou lá foi que, tipo, em 6 meses depois desse negócio aí, eu ainda senti um certo desconforto e tal, não tem jeito, vai ter que ser alguma operação que vai ter que ser feita lá. Sim, bem provável. Mas 6 semanas. Eu falei 6 meses, eu acho. Mas enfim, eu comprei esse mouse eu pensei, querendo ou não, eu tinha um mousezinho, daqueles pequenininhos, Logitech MX Anywhere, que eu uso aqui. Gosto bastante dele e tal, mas só o fato de virar o pulso pra mexer no mouse tava doendo um pouco, né? Eu pensei, vou comprar esses mouse vertical, porque o que aconteceu? Eu dei uma olhada na Interwebs, eu vi que deixando o meu braço nessa posição vertical, eu não sentia tanta dor. Era mais tranquilo. Não, vou pegar esse mouse. Ele chegou, né, legalzinho o mouse, tô gostando dele e tal. Só que o problema é que como a mão fica nessa posição vertical, exatamente a parte que tá sensível encosta na mesa, né? Porque... Putz. Então eu fico ele um pouco curvado ainda pra não encostar, mas eu tô me adaptando, tô achando legal. Inclusive eu peguei esse lift, eu acho que eles têm outro lá, que eu esqueci o nome, que é o maiorzinho. Eu peguei esse lift até porque, pelo que eu vi, ele era mais moderninho e tal, só que eu não percebi que ele era menor. Então, eu não tenho uma mão muito grande, nada assim, mas sei lá, médio. Então, eu acho que eu tô bem no limite pra ele ser pequeno demais, assim, pra mim. Porque como o MX Anywhere lá, ele é extremamente pequeno, mas ele é um mouse normal de mesa, tipo, é de boa, assim, né, tranquilinho. Mas esse outro ele tem que encaixar melhor na mão, né, ele tem que ficar mais certinho. Mas é bom o mouse, tô gostando, é um shift grande em como usar o mouse, né, o que acontece bastante comigo é que quando eu mexo o braço pro lado pra pegar o mouse, eu dou uma porrada nele e ele sai voando, porque como ele é mais alto, a minha mão tá numa elevação X que ia funcionar no outro mouse, mas não nesse. Então ele sai voando o tempo todo. Mas é legalzinho, assim. Quem tá interessado assim, em dar uma olhadinha nesses mouse ergonômicos, esses vertical, esse lift aqui é bacaninha. Eu gostei bastante da qualidade dele, é bom. Só tem que ficar ligado com o tamanho da mão ali. Eu acho que no site que vende até fala tamanho ideal e tal, pra funcionar. E obviamente tem que ser um mouse específico, né? Se for esquerdo ou direito, né? Não é igual um mouse qualquer que dá só pra trocar os botões ali. Mas é bacaninho. Enfim, tô debilitado.
E a parte engraçada é que, assim, uns anos atrás, o que aconteceu? Se eu tivesse com um punho direito ruim, né, usando só o esquerdo para trabalhar, para fazer qualquer coisa, eu ia pensar, pô, programar vai ser o inferno, né? Tipo, vai ser muito desagradável. Só que hoje em dia é tranquilo, só chego pro Cláudio lá, eu falo, né? Falo mesmo, tô usando o negócio de voice agora para evitar usar. Sim. Falo o que tem que fazer, eu digito com a mão esquerda quando precisa de alguns termos que por voz não pega muito bem, e tranquilo. O que tá me pegando, o que é a parte chata que eu descobri que é o que mais interage com o mouse, são coisinhas administrativas, tipo usar o Asana, que é tipo um Gira da vida, né, que a gente usa, ficar criando os calendars, invites para as reuniões que precisa, esse tipo de coisa. Isso tudo é um processo muito baseado em mouse, né, em usar pointers para tudo, sendo que programação ali eu tô me virando muito melhor do que eu achei usando só a mão esquerda para mexer nas coisas quando precisa e tal. E é uma coisa que, tipo, por mais que, né, obviamente não é nenhum tipo de problema motor muito grave que eu tô agora, mas faz pensar uma coisa que, né, pelo fato de eu ter as duas mãos funcionando bem, não é uma coisa que a gente pensa o tempo todo, mas a questão de acessibilidade usando AIs é uma coisa que melhorou drasticamente. Nossa, né? sim. Deve ser uma coisa muito legal. Eu também me peguei pensando nisso uns tempos atrás. Mas eu também eu não recebi ainda o meu laudo daquele exame dos nervos, mas eu tava conversando com o médico essa semana, é bem provável que eu realmente tô com um probleminha, porque... E aí porque eu conhecia desses problemas de nervo que afeta a mão e coisa do túnel do carpo. Mas no meu caso, provavelmente, é o túnel cubital, que chama, que é o nervo ulnar, se eu não me engano, que é o nervo que dá o choquinho quando você bate o cotovelo, sabe? Esse nervo. E Sei aí... Porque os meus sintomas são principalmente no mindinho e no anelar, que são os dedos que esse nervo controla, basicamente. E aí, que negócio mal feito, né? Por que tem um nervo que vem lá da PQP e vai lá pro dedinho, tipo, não podia, né? Enfim, né? Design inteligente. Enfim, e aí eu fiquei pensando... Nossa, mas por quê? Aí eu reparei que o encosto da minha cadeira de braço aqui, dependendo da posição que eu fico digitando, eu tô fazendo pressão exatamente ali e com o cotovelo meio dobradinho. Até aí, né, já é um sinal de alerta. Mas aí eu reparei esses dias que eu nunca tinha percebido. Eu sento no sofá aqui de casa, no lado esquerdo do sofá. Logo, o encosto de braço fica no lado esquerdo e eu fico... Como que eu fico boa parte do tempo? Com o meu cotovelinho escorado no encosto ali, segurando a cabeça para não cair, né? Então, eu provavelmente ferrei o túnel ali, o nervo, enfim, de ficar com o cotovelo, braço dobrado por muito tempo e fazendo pressão no cotovelo, tanto durante o trabalho quanto durante o descanso. Daí não tem como, né? Aí o nervo já tá pedindo socorro. Assim, não foi diagnosticado ainda, mas eu acho bem provável que seja isso, considerando os sintomas e os meus hábitos. Aquele reminder amigo, pra quem tá escutando, dá uma espreguiçada agora. Faz um alongamento. Faz um alongamento rapidão, porque, né, a idade vai chegando e vai piorando essas coisas. Porque eu também, assim que eu me mudei pra Portugal, eu sei exatamente o que tu tá falando, porque assim que eu me mudei, do nada, eu não lembro do indicador, né, lá, mas do nada o meu mindinho ficou dormente, assim, da mão esquerda. E pensei, tá, beleza, né, aconteceu alguma coisa e ficou dormente. E passou uma semana eu continuava dormente, mas não dormente de eu não sentir nada, era só um formigamento chato, assim, né. Um tingling, assim. Exato. Parece que tem purpurina no dedo, sei lá. Bem desagradável. Daí eu, acabei marcando um exame, que daí... eu lembro que chegou e era um escritório mó, parecia super sketch, assim, pequenininho, num quarto de um prédio. Eu achei muito estranho, mas enfim. O cara pegou uns equipamentos que parecia que era da Segunda Guerra, assim. Bem assim. Botou tudo em mim e começou a me dar choque. Eletroneuromiografia, um nome super simples. Daí ele, naquela época, pelo menos, o que falaram foi, basicamente, em termos que todo mundo aqui vai entender, a latência do nervo estava alta. Sim. Né? Então, não, basicamente, é engraçado o sinal porque demorava para passar.
Eu não sei se chegou a fazer a parte do exame onde enfia uma agulha dentro do, né, Não. finca mesmo uma agulha. Nossa, Não, eu isso fiz aí um não- que o não cara foi. enfia uma agulha, é o mesmo exame, mas acho que dependendo do que não Mais fazem hardcore. essa parte. Ele enfia uma agulha lá dentro, e aí um eletrodo no outro lado lá, e pede pra você fazer uns movimentos com os dedos, e faz isso várias vezes e nos 2 braços, né? E aí que é justamente, e daí, tipo, até dá um sonzinho assim, sabe quando você tem sei lá, um cabo de guitarra desplugado e você aperta e faz pem, 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 né? Tipo, faz tipo esse barulhinho, só que ele tá realmente medindo a, entre aspas, latência do Sim. nervo. E eu vi que ele ficou um pouco suspeito, principalmente no braço esquerdo. Então eu acho que esse meu lance de ficar com o braço escorado no encosto do sofá com o cotovelo não é uma boa ideia. São coisas que a gente só, pelo menos eu até, quando eu era mais jovem, até achava, não precisa, né? Tipo, quando alguém alertava de questão de postura, ficar, não precisa, daí vai envelhecendo e vai vendo que, na verdade, tem que ser mais bondoso com o corpo nessas horas. É que nem a minha médica tava falando que eu tenho colesterol alto. Eu tenho aquela condição genética que faz você ter o colesterol muito mais alto do que deveria. E então, é no nível que não importa, eu poderia virar vegano e só comer coisas completamente sem gordura, eu ia ter o colesterol alto. Assim, não tem o que fazer. É remédio, é o único jeito. E aí a médica tá falando, agora não vai dar nada. Tipo, daqui 5 anos, provavelmente não vai dar nada. Mas, quando você tiver 60 e pouco, 70, aí você vai morrer de infarto. Então é melhor começar, né? Já deveria, na verdade, ter visto isso. É porque quando você... Como eu queria que esses testes genéticos existissem uns 10 anos antes, porque se a primeira vez que eu tivesse feito um exame de colesterol eu tivesse dado alto, eu tivesse já falado pro médico, eu tenho essa condição genética assim, provavelmente o médico já teria falado, então toma esse remédio, ou faz isso, faz aquilo. Morreu. Mas no caso não tinha, daí, é um rapaz jovem, de certo come hambúrguer e batata frita todo dia, e por isso tá com colesterol alto. Então, maneira na gordura. Tipo, eu já manero, mas não adianta. É complicado. Eu tô agora mais consciente desse negócio, pelo menos de postura e tal, dos meus braços, e por causa do negócio que eu tive. Então, tô fazendo umas pausinhas aí a cada, sei lá, uma hora alguma coisinha, só pra dar uma alongada, uma esticada, pra dar uma cuidada aí, porque de fato ficar muito tempo... É que eu não sei você, mas tipo, tem dia que tá tão focado tanto no trabalho ou nos apps que tá fazendo, alguma coisa assim, que tipo, esquece até de comer, né? Já aconteceu comigo algumas vezes, olha só, não almocei, olha só, não jantei. Principalmente quando eu morava sozinho, né? Hoje em dia, né? Não é mais o caso, é mais difícil de esquecer. Isso não acontece mais comigo porque eu estou medicado. Então, daí acontecia e tal, e a questão de ficar tipo, na mesma posição ali, olhando pra tela por várias e várias horas seguidas, é muito fácil ficar nessa, né? Então, é péssimo. Não, daí chegava o final, sei lá, o final do dia, ou enfim, um certo momento assim, aí você, digamos, terminou o que estava fazendo ali, saiu do hiperfoco. Aí dá dor de cabeça, dor de barriga, porque você percebe, você tá com dor de barriga porque você não comeu, você tá com dor de cabeça porque você não comeu e tá desidratado, e você tá com dor de barriga também porque você não foi nem no banheiro, então a bexiga tá explodindo. E fora dor nas costas de ficar o tempo todo na mesma posição. Então, assim, é terrível. O lado ruim é justamente isso. Então, por isso, inclusive, que eu procurei tratamento, mas, né, às vezes é útil também você conseguir sentar a bunda na cadeira, mas, assim, sim, eu consigo fazer, ainda mais que eu até fiz um app, né, que eu pretendo lançar em algum momento, que é principalmente por questão de vista, para te lembrar de tempos em tempos de olhar para longe ou fechar os olhos para dar aquela relaxada nos olhos, para não ficar com o olho doendo no final do dia. E eu tenho usado aqui já faz muito tempo, faz mais de um ano já que eu uso esse meu app e só não
lancei ainda. Eu tô começando agora os preparativos dos últimos 10% que leva 90% do tempo pra finalizar ele pra ficar lançável. Eu lembro que uma época atrás eu tentei esses apps de... Eu fui meio radical também, né? Que nunca dá certo. Quando tu tenta resolver alguma coisa, tu vai de 0 a 100. Se for Pomodoro, não vai funcionar. Esquece. Não era Pomodoro. Eu acho que o princípio era o mesmo, assim. Mas era basicamente a cada X tempo que tu configurava, ele meio que travava o Mac, assim. O meu app faz isso. Só que o tempo pelo qual ele trava é muito pequeno, assim, e ele tem a opção de você pular. Eu não vou dar muito detalhe aqui, que eu não quero que ninguém faça um app igual antes de eu lançar. Mas, enfim, ele... Assim, nenhum desses apps funcionou pra mim e o meu funciona. Porque eu fiz ele exatamente do jeito que funciona pra mim. Então eu espero que eu lançando isso funcione pra outras pessoas também. Tem alguns detalhezinhos ainda que eu preciso melhorar nele pra ficar lançável, que me incomodam e eu sei que vai incomodar outras pessoas. E aí, quando eu lançar esse app, a gente faz um episódio especial, né, destrinchando todos os detalhes. É porque o que eu usei, esses que... Aí que tá, de novo, um negócio bem específico pra cada um, né? O que eu usei, ele era muito agressivo. Daí, no início eu usava e tal, e depois eu acabei ou só ignorando ou ficando com raiva que me parava em momentos que eu tava concentrado e quebrava minha concentração, né? Daí eu acabei só desistindo. Daí, hoje em dia eu acho que eu tô com uma certa, né, eu tô fazendo inconscientemente, eu tô dando umas paradas, porque a cada meio que task que eu paro pra fazer, eu tô me levando um pouco e tal. E querendo ou não, usando o Cláudio, é bom porque às vezes, tipo, eu tô numa situação onde tá tranquilo, eu só quero esperar o Cláudio terminar, eu não tô com paciência ou vontade ou necessidade de fazer multitask com outra coisa. O Cláudio fica ali, dá uma espreguiçadinha, dá uma andadinha, pá. Então ajuda bastante também. Mas tem que cuidar, tem que cuidar.